essa manhã. André, qual a palavra você trouxe? Estamos em um tema, estamos em um momento glorioso, querido. E eu quero dizer a você, hoje vai ser liberado algo para você. Eu não sei como você está, mas eu sei que o meu Pai, Ele faz infinitamente mais aquilo que você pediu, aquilo que você precisa. Ei, essa é uma manhã que você vai alargar a sua visão sobre o que é ser generoso, ser abundante. A gente cantou e vamos cantar mais um pouco. Sabe por quê, querido? O Senhor é Ele que está mandando chuva. É Ele. É Ele. E Ele está vendo, vai filho, prepara os celeiros, lança a semente. Aquele que tem, até o que tem, lhe será multiplicado. Aquele que não tem, até o que tem, porque ele tem, vai ser tirado, vai ser perdido. Porque Deus tira? Não. Uma semente, querido, se você não plantar rápido, o que é que vai acontecer com ela? Chega um tempo, se ela não for bem guardada, bem preservada, ela não vai florescer. E você vai romper essa manhã. Eu nasci para desfazer e cancelar tudo aquilo que o diabo diz o contrário. Porque você tem. Você tem. Você tem. Você tem. Essa é uma manhã que vai ser liberada chaves de acesso para uma vida abundante. Ora bra 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 ser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 e. Sheketere bara 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 bara. Sheketere ba 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 ba. Sheketere rerererere. Chora ba 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 ba. Você sabe o que é ser abundante? Você sabe o que é ser abundante? Você sabe o que é ser... A palavra generosidade? Vida abundante faz parte do nosso jeito de ser igreja, verbo da vida. Abundante, farto, cheio, exuberante, numeroso, vasto, inesgotável, grande, rico, abastecido. Generosidade, bondade, particularidade de quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. Diga, está falando comigo. Andar em liberalidade, dotado de caráter nobre. Aleluia. Você entende? André, eu sou tudo isso e muito mais. A voz está boa? Termina esse refrão e você vai dizer, eu sou abundante. Eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Oh, ralabraçoro, brodossoro, brossoro, brossoro. Obrigado, querido. Vocês são bênçãos, vocês são um sucesso. Eu tô achando o meu som um pouco... Tá voltando, abafado. Se não tiver bom, o microfone eu pego de... Para não roubar aquilo que o Espírito vai compartilhar com vocês.
Querido, eu quero falar algo, eu quero falar para você. Não sei se quem já leu esse livro, Obediência nas Finanças. Ele é tão pequenininho. Esse livro é fantástico. E hoje eu vou estar ministrando sobre. A gente vem uma série, Pastor Lizar pregou sobre o fervor no Espírito, Jeane pregou sobre o servir com o coração, Núbia falou sobre gratidão, Pastor Fabiano pregou sobre doutrinas, não foi? E hoje eu vou ministrar sobre vida abundante. Eu amo isso, eu amo esse tema. Vida abundante, querido. Quando você nasce de novo, a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas ele veio, quem? Jesus, para que você tenha vida e que a tenha em abundância, em fartura, em suprimento. Aleluia. E quando você nasce de novo, aquela vida Zoé habita dentro de você. Então essa vida Zoé, você tem cura, provisão, preservação, perfeição. André, e o abundante é acima, o além, para romper e molhar outras pessoas. Querido, o abundante, ele sempre vai molhar o outro. Ele vai ter para si e para o outro. E hoje eu vou falar algumas ofertas e algo generoso que pessoas na Bíblia fizeram sobre ofertas significativas de amor. Eu gosto muito sobre a viúva. Eu sempre falo esse tema, né? A viúva de Sarepta, eu gosto dela, eu gosto daquela passagem. Mas o interessante é que quando Elias foi lá, e o Senhor disse, vá lá que você vai alimentar uma viúva. Querido, quando Elias chegou perto dela, eu acho aquilo fantástico. Elias chegou e disse, vai lá pegar um pouco de água para mim. E ela foi e não questionou nada. Mas depois ele disse, e faz um pão, faz algo para mim. Ela disse, eu não tenho nada, o que eu tenho é só um pouco de farinha. É verdade. Só que o interessante, ele pediu algo a ela do que ela não tinha. Ela ia comer para ela e seu filho, aparentemente. Ei, querido, você chegar para alguém e você estiver precisando daquilo e você ter que romper para alguém daquilo que você está precisando, querido, isso é uma semente significativa de amor. Você sabia que toda semente significativa, ela sempre vai haver uma multiplicação eterna. É eterna. Porque Deus enviou Jesus, o seu melhor. E quando ele enviou o seu melhor, querido, até hoje nós estamos colhendo. Porque nasce gente quase todo dia. Em vários países é de com força. Então ele enviou uma semente, vai lá, filho. Até hoje, querido, até hoje existe multiplicação. Quando você olha para aquela viúva no gasofilar, você olha, muitas pessoas deram, mas deram do que já tinha, mas deram da sobra. Eu sei que eles deveriam ter muito, mas eles davam muito, mas não era, vamos dizer, aquele sacrificial. Mas ela deu do tudo que ela tinha. Ela sabia que ia dar aquilo, imagina ela dando aquilo e dizer, Senhor, e amanhã? Porque o mundo diz, eu dou porque eu tenho. Mas o cristão generoso diz, eu tenho porque eu dou. Aleluia. Aleluia. Amém, querido. Esse é o nosso jeito de ser igreja, generoso. Querido, nós trabalhamos e servimos com generosidade. É a nossa essência. A nossa essência deve ser generosa. Porque eu sempre tenho que ter para mim e para o outro. As pessoas olham, a pior posição é aquela de você querer só receber. Porque aquilo que você recebe, querido, não é multiplicado, não. O que é multiplicado é aquilo que eu dou.
Aquilo que você recebe, você vai desfrutar. Mas, querido, aquilo que eu dou, vai haver uma multiplicação. Então, como é bom, procura o que você tem. Estamos diante de algo grandioso, que é a nossa oferta. Ai, Andréa, isso é cultura de reino. Deixa eu te dizer uma coisa. Na minha casa existe uma cultura. Pastor Fabriano pregou aqui sobre cultura de reino. Então existe eu, Marcos e meus filhos. Existe uma linguagem na minha casa. Na minha casa existe uma cultura e uma visão. O meu filho, os 4, não pode ditar cada um fazer o que ele quer, não, porque já existe uma cultura. Amém. Aleluia. Na igreja local é a mesma coisa. A visão, o verbo da veja tem uma cultura. E se eu estou plantado nessa visão, já existe uma cultura. Eu vou me moldar e começar a andar com a visão que eu estou plantada. Amém. Aleluia. Não, mas eu não acho assim. Mas dentro da sua casa, querido, se seu filho começar a ditar o que ele vai ditar, é 2 visões, é bicho. E não pode não, André. Olha, a gente conversa tudo, mas existe uma linguagem. Ele não vai poder estar lá em casa e fazer o que ele quer. Ele vai chegar a hora que ele quer. Não, querido. Aleluia. 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 Deixa eu te dizer algo. Eu achei, quando eu vejo essa passagem, eu acho aquilo tremendo, porque tudo que você multiplica, tudo que você dá, querido, ela multiplica para a eternidade, porque ela comeu, deu a ele, desfrutou até. Hoje você escuta falar dessa mulher. Não é verdade? Querido, e o interessante é que depois daquilo, aconteceu algo com o filho dela, mesmo assim. Ele vai lá, ressuscita o filho. Você sabia que no lugar de obediência existe um caminho para o milagre? Aleluia. Deixa eu falar de outra pessoa. Essa mulher é uma mulher que tinha um marido e o marido morreu. E essa história é muito interessante porque diz assim, ele morreu e deixou uma dívida. E eu fui olhar várias versões, mas tem uma versão que fala aqui de dinheiro, outras não. E ela vai questionar ao homem de Deus. Eu acho interessante que ela diz assim, olha, o meu marido, o teu servo, ele era temente a Deus. Isso já dá para me dizer que a linguagem dela era diferente. E ela chama de Senhor, outra linguagem, porque ela não tratava como comum. Ela chegou para o homem de Deus e disse, olha, meu Senhor, o teu servo, o meu marido, ele era temente a Deus. Você entende, querido? Você sabia que a generosidade, ela tem uma voz, ela tem uma forma de se lidar com as pessoas. Não é que ela vai... Porque existem autoridades, querido, para serem honradas mesmo. Porque Deus coloca posições. Porque se você achar que o pai é igual ao filho, onde é que está o respeito? O patrão é igual ao funcionário? Não. Você entende? Aleluia. E ela chega e diz assim, aí ele diz assim, e o que eu posso fazer por você? Porque Deus sempre vai mexer com você. Tudo que se você for olhar na multiplicação, sempre houve uma semente. Pode olhar. Houve uma semente de generosidade. E o que é semente, André? Pode ser dinheiro, pode ser alívio para as pessoas, pode ser favor, pode ser carona. Você sabia que você ouvir alguém dar uma palavra, você está semeando? Você viu aqueles amigos que levou o outro? O que foi que eles fizeram? Eles semearam, querido. Porque se eles não fizeram, não levassem eles, como é que aquele rapaz paralítico estava? Será que ele estava lá na história? Aleluia.
Nunca diga que você não tem, porque você tem. Aleluia. Nós somos fábricas de sementes caminhantes. Eu escutei algo de um homem de Deus, ele disse desse jeito: rapaz, a gente é fábrica de sementes. Eu gosto demais dele. Se a gente é fábrica, você está falando comigo. O que eu tenho vai potencializar para. A minha semente, ela tem uma voz. Não come a semente, querido. Discerne. E eu acho lindo que ele chega e ela diz assim: eu só tenho uma. Diga uma. Pode olhar aí. Se você for lá, em 1 Reis, capítulo 17, que fala lá, aí diz assim, não. Esse é 2 Reis. É 2 Reis, é esse que eu estou falando. 2 Reis, capítulo 4. Aí ela diz assim. Ela diz assim: eu só tenho uma vasilha de azeite. Uma. Diga uma. Deus só precisa de uma semente. Aleluia. Diz assim: certo dia a mulher dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu. Outras falam do meu senhor. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vê um credor que está querendo levar os meus filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Você sabia que é bom você perguntar a alguém? Porque às vezes, querido, tem um usurpador. E o usurpador, ele sempre vai querer para reter. Você sabia que quando Deus manda você dar algo a alguém, às vezes a gente acha que roubar, a gente fala lá do roubar dos dízimos. O que é que eu te roubo, Senhor? Nos dízimos das ofertas. Você acha que roubar, às vezes, é roubar algo de alguém. Mas você sabia que quando Deus manda você liberar e você não liberou, você está roubando a Deus. Porque quando Deus mandou, já não é mais seu. Aleluia. Vou mexer com você essa manhã. O que Deus já falou para você liberar? E você fica: não vou dar, não é, isso é da minha cabeça. Já não é mais seu e você está roubando. Aleluia. Olha, teve algo de uma pessoa esses dias que eu tenho muito blazer, vocês já sabem. Só que teve um que eu disse: rapaz, eu gosto desse blazer, qualquer dia eu vou comprar um desse. E eu só disse, mas Deus sabia que eu gostava dele, só que eu ainda não tinha visto ele aonde eu queria. É um diferente, diga assim, é diferente. Mas quem sabia? O meu pai. Porque, querido, cuidado. Cuidado com o usurpador. Ei, fala com o teu pai. Porque o teu pai que te vê em secreto, é ele que vai te recompensar. É melhor, ele é um bom pagador. Aí quando eu estava no culto, aí essa pessoa me viu no culto, foi embora, voltou. Aí disse: Andréa, eu comprei esse blazer, e quando eu botei em mim, o Senhor disse: é para a Andréa. Só que aí eu estava precisando, não, que a Andréa tem muito blazer, ela tem até preto. Porque eu tenho um preto, mas esse era específico do que eu tinha falado no meu particular. Aonde? No meu particular. Só eu e pai. E não estava pensando, não, ninguém me dava. Eu estava dizendo: pai, eu vou comprar aquele. Pronto. Aí ela disse, quando eu botei, eu disse: não, que a Andréa tem muito, eu não vou dar, não, que eu estou precisando. E ela estava precisando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, porque não é você. Porque quando você libera, querido, eu vou usufruir, mas você vai ser multiplicada. E quando ela me. Aí ela veio para o culto. Resistiu. Eu disse: tu estava com uma coisa que não era tua, estava roubando a Deus, irmã. Aí ela voltou, ela foi para o carro. Quando ela voltou, ela disse: André, eu tenho que te dar, toma. Aí ela me deu, quando eu peguei o leite. Só que eu peguei, botei assim e fui para cá. Quando eu olho em casa, eu digo: pai, é igual o que eu estava declarando. Porque papai faz desse jeito. Amém, querido. Pede a ele é bom. Ele sabe. Aleluia. Aleluia. E diz assim, ó. Se você for ler o texto, diz assim: ela só tinha uma. Diga: eu só preciso de uma semente. E quando ela liberou, aí ela disse assim: eu só tenho uma. Ele disse: pronto, vai nas tuas vizinhas.
pessoas, acréscimo. Pega as vasilhas, diga vasilhas, porque ela só tinha uma vasilha de azeite, mas ele disse, pega as vasilhas. Porque quando você libera algo, não tem como ficar com uma vasilha, é várias vasilhas. E ele disse, vai lá, eu imagino ela, pega, começa a encher as vasilhas. E eu olhando aquele texto, eu disse, mas pai, ele poderia dizer, vai e derrama. Só que quando ela disse que já havia a semente da multiplicação. E você sabia que às vezes é instantâneo, ela precisava de um milagre rápido. Então quando ela começou a virar, foi a multiplicação, enchendo todas. Várias. Você entende? E disse assim, agora você vai, vende o azeite. Interessante que ela devia uma dívida. Mas o azeite, olha só, querido, o azeite sempre teve lá na casa dela, diga a provisão, sempre teve lá. O marido estava lá, mas ele não percebia. Mas você sabia que vai chegar uma hora que vai precisar de uma semente de rompimento para fazer algo acontecer. A semente estava lá. Algo estava lá para pagar a dívida. Querido, mas ela pegou aquilo e ela foi para onde? Ela foi para a pessoa correta. Ela disse assim, tem alguém que você precisa saber com quem você compartilha para aquela instrução divina fazer você acelerar. Aqui se você for avaliar, tem vários acessos de semente com pessoa, o profeta liberando para ela. Ela rompe. Querido, tem as vizinhas, porque se ela não fosse uma pessoa boa, ela não tinha conseguido tanta vasilha. Aí fala de associações. Eu gosto. Fala outra coisa que eu achei interessante. Se alguém dissesse, vá lá e pegue, vai na casa das vizinhas, Sheila, pegar as vasilhas. Às vezes você poderia ir ou não poderia. Vou nada. Eu? Na casa do povo, pegar vasilha? Ela até rompeu isso. Porque ela rompeu o lugar de onde ela estava e começou a caminhar para o propósito. Ela não ficou parada. Tem uma frase aqui que eu anotei, que veio agora lembrar. Eu vou dizer para vocês. Se vocês quiserem anotar, pode anotar. Diz assim, querido. Aleluia. O meu suprimento para amanhã será encontrado e liberado no que eu fizer com a minha semente agora. Amém. Aleluia. Aleluia. E quando ela foi e houve a multiplicação, querido, até hoje ele disse, vende e você vai viver do que sobrar. Até hoje está lá escrito. Você entende? Não acabou não, querido. Aleluia. Aleluia. Abre lá em 2 Coríntios capítulo 9. Você sabia que o dízimo não nos faz prosperar, porque ele já é resultado do que nós recebemos? O que nos faz prosperar, querido, e romper as sementes. Aleluia. A tua semente, ela vai produzir a próxima colheita. O que você está esperando para semear? André, mas eu não estou falando de dinheiro não, querido. Eu estou falando, você tem. Olha o que você tem. Aleluia. Aleluia. Lá em 2 Coríntios, capítulo... eu vou abrir nessa versão aqui, que eu gosto, da NVI. Vou abrir nela. Que eu quero falar algo aqui, eu quero trazer algo aqui para vocês. Diz assim, ó. Aleluia.
9 e 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Você entende que ele supre e ele não acrescenta, ele multiplica. E eu disse, pai, acrescenta, porque eu posso acrescentar algo na vida de Sheila. Parou, acrescentei, parou. Mas a multiplicação é contínua. Amém. Aleluia. Ele diz assim, aquele que supre a semente ao que semeia. Diga, é para quem? Para o que semeia. E pão. Ele dá a semente e você usufrui. E o pão é para você comer. Diga, o pão eu usufruo. Mas a semente é para me multiplicar. Aleluia. Aleluia. Oh, obrigado, Pai. Eu gosto disso. E no versículo 6, diz assim, no 6. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aí você pode dizer assim, não, mas eu posso dar pouco. Ei, querida, aquela viúva, ela não deu. Ela deu do que ela tinha. Ela só tinha aquilo. Porque se você der, você vai colher também pouco. Entende? Mas se eu der, mas Deus vê a atitude do meu coração, Ele sabe. Ele diz, e você dê com alegria. Quando Ele diz isso, Ele está olhando para o filho dele, e o filho dele, quando ele sabe quem ele é, quando ele sabe da generosidade, quando ele sabe o que é uma semente, ele vai dar com alegria, mas em abundância. Por isso que Ele diz, cada um contribui segundo propôs no seu coração. Porque dá para entender, porque eu vou me avaliar e vou dizer, eu sei se eu tiver uma semente, eu sei que eu sou generosa, que devemos ser generosos, então eu tenho que dar com uma alegria, mas em dobro. Porque aquela mulher, ela deu do que ela tinha, querido. Aleluia. Se você for avaliar aquela multiplicação de pães, foi uma multiplicação significativa de amor. Porque ele disse assim, ele estava lá. E até hoje está lá na Bíblia. E você viu a multiplicação que teve, ele precisou da semente. Ele precisou de algo, querido. Não, Senhor, eu não tenho. E nunca vai ter. Porque você não tem, porque você não dá. Não, eu só vou dar o dízimo quando eu tiver. Não vai não, querido. Não vai não. Usurpador, mentiroso. Aleluia. Não, quando eu tiver eu vou dar. Nunca vai ter. Porque você tem. Olha só. Eu vou contar algo aqui. Alguns dias, pastor Lizarbe e os homens já sabem. Eu acho que Marco não sei se falou. Mas eu recebi um relatório na minha família. Minha irmã recebeu um exame de câncer. Diga câncer. Está debaixo do nome de Jesus. Quando eu soube e olhei o grupo, fizeram um grupo das irmãs e ela botou lá. A nossa irmã, fulano e tal, deu aqui. Aí estava lá, cancimoma, né? Mamária, e tinha feito os exames, tudinho, tinha dado já o relatório. Isso foi na semana, e quando eu olhei para Marcos, eu disse, Marcos, domingo eu preciso estar em Campina Grande. Eu não vim para o culto, domingo eu tenho que estar lá. Eu disse, não sei como a gente tem que ir em Campina Grande. E eu fui para Campina Grande. Cheguei lá, eu fui na livraria. Eu disse, Senhor, o que é que eu preciso levar para ela se alimentar? Querido, eu comecei a levar. Eu saí daqui, semente. Porque eu tirei o meu tempo para. Depois que eu saí, cheguei em Campina Grande, fui lá, visitei, aí ela veio, ela mora numa cidade, veio ficar em Campina Grande para cirurgia. Quando eu vi ela, a gente orou, e eu olhei para a vida dela e eu disse assim, eu estou crendo, e comecei a liberar, e disse assim, dissolvido 3 vezes. Mas eu estava em paz. E ela, bem que ela não é cristã ainda, e estava um ambiente lá, eu disse, Marco, foi liberado, a gente vai para casa, e eu fui para a casa da minha mãe, vim para Natal.
E ela ficou a semana para fazer os exames para a cirurgia. Aí faz exame de tórax, de orelha, de tal, de todos os exames, né? Quando minha irmã, eu disse, eu vou ministrar domingo. Eu quero, Pai, algo para mim, levar para as pessoas do que eu passei, da generosidade. Só que eu nem imaginava que era isso aí. Quando essa semana ligou para mim, que eu me lembrei, o Espírito Santo disse, olha aí, você semeou livros na vida dela. Eu semeei 3 livros, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu vi o primeiro exame na terça-feira, deu tudo normal. E eu sabia que ia dar tudo normal. Eu disse, pai, obrigado. Mas ela não vai passar por cirurgia. E ficou o último exame, que era para saber o tamanho, se tinha metástase, essas coisas. Quando foi essa semana, diga essa semana. Eu dancei aqui na terça-feira e disse, pai, obrigado por boas notícias. Quando foi no outro dia, eu recebi a notícia. A gente não sabe como, a médica não entende, que deu benigno, ela não tem nada, ela não vai passar. Aleluia. Aleluia. E quando eu olhei aquilo, eu disse, eu nem imaginava nada. O Senhor disse, você lembra da semente? Você entende que não é só dinheiro e presente, querido. E eu disse, pai, obrigado. Aí eu liguei para minha mãe. Aí minha mãe disse assim, Andréa, ela ligou para mim agora e disse que o último livro que você deu, quando ela terminou de ler a última folha, foi Fé Real, A Cura de Pastor Bande, que ele fala do livro, e Zoé. Foi os 3, não, e Pensamento Certo e Pensamento Errado. Ela disse que quando terminou, ela disse, algo vai acontecer, Deus vai mudar o quadro. Ela fala do jeito dela. Você acredita que a mulher ligou e ela recebeu a boa notícia? Amém. E ela está falando a linguagem do livro já? Ela está colocando no livro? Porque a semente foi plantada. E, querido, não tem nenhum relatório de câncer nela. Aleluia. Deixa eu te dizer algo. Eu recebi um relatório médico, como vocês sabem. Eu vou fluir, se for para fluir nisso, eu vou fluir. E eu saí do consultório médico e fui visitar uma amiga. Uma amiga de estética. Uma amiga, fui sentar lá para conversar com ela. Não foi contar nada, querido. Porque quem sabe é o teu pai. Eu que estava precisando de um abraço, de algo. Mas eu sentei lá e fui conversar com ela. Daí o dom, a unção, a honra, o dom começou a fluir de mim, eu sem pensar, nem imaginava. E ela abençoou, eu saí de lá e depois ela disse, André, para aí, para. Vamos ali. Aí ela me deitou e disse, deixa eu cuidar de você. Aí. E o procedimento que ela faz é bem um preço caro, querido. Sabe o que aconteceu? Ela disse, eu vou cuidar de você, porque você cuida tanto das pessoas, e eu vou semear na sua vida todo o processo, tudo aquilo que você estiver precisando de estética, eu vou cuidar de você. E quando foi essa semana, eu fui lá, querido, porque diga assim, não é sobre mim, é sobre a pessoa que libera. Uau, querida, eu fui lá e a gente ia conversar e falar da palavra. E ela disse, e um dia eu olhei para ela e disse, Fia, deixa eu dizer um negócio a você. Você precisa se ver como empresária. Você precisa se ver com o que é seu. Porque ela trabalha em uma cooperativa de várias lojas, de várias estéticas e cabelo e tudo. É um ambiente que várias pessoas... E quando eu fui lá, esses dias, ela disse, deixa eu te contar algo. Porque eu me constrangia de sair dela e não dar nada a ela. Porque quando você gosta de dar, você já fica assim, né? Mas você tem que saber, porque o outro está precisando. Você entende? E quando eu olhei para ela e disse, não, mulher, eu estou tão com ela, disse, fique tranquila, porque eu sei o que é uma semente. Deixa eu lhe dizer algo. Desde o dia que eu estou semeando na sua vida, eu estou fazendo pacotes extraordinários. E deixa eu te dizer outra coisa, Andréa. Eu digo, me diga. A dona disse que não quer mais cuidar daqui não. E ela me deu uma associação com 50%. Eu agora tomo de conta de tudo. Tenho um escritório. Uau! Ela disse, eu agora tenho meu escritório e eu tomo conta de tudo isso aqui. Você entende o que é um valor de uma semente? Porque não é sobre você, é sobre o semeador, querido.
É sobre aquele que lança a semente na terra. Aleluia. Aquele que dá semente, ele dá semente. Então fica atento com o que você tem na sua mão. Fica atento com o que você tem na sua casa. Aleluia. Aleluia. Ai, tá tão perto. Aleluia. Eu queria que você abrisse aí. Eu vou mexer agora um pouco com você. No contexto de... Lá em Marcos, capítulo 4, muitos sabem que eu gosto de Marcos, né? Capítulo 4, que fala... Porque diz assim, ó, o reino de Deus é... Ele diz assim, o reino de Deus é como se o homem lançasse a semente. De dia e de noite, ele lança e dorme, lança e não se preocupa. Ei, querido, tem pessoas que ficam lembrando. Rapaz, eu plantei na vida daquele irmão, cadê? Ei, enquanto ela não morrer. Aí ele vai dormir, ele olha. O reino de Deus é, como André? Como se o homem lançasse uma semente. Aí ele vai dormir, ele diz, ele vai dormir, ele deita e dorme, sem saber como, porque você não precisa saber, aí existem os processos. Aí primeiro o caule, depois a espiga, olha o processo, o caule, a espiga, depois o grão cheio na espiga. É interessante, não está cheio de grão, eu vou colher. Não, querido, cuidado para você não abortar o processo. Porque quando o Sérgio falou aqui do útero, o nosso útero, deixa eu te dizer uma coisa, você sabia quando uma mulher está grávida, que ela recebe um bebê aqui, você sabia que requer dela um comportamento diferente? Você sabia que ela não vai mais fazer o que ela fazia? Porque se fizer, tem mulher que faz, querido, mas você sabia, eu estou com um bebê, então a alimentação é diferente, as formas que eu me movo é diferente, eu estou carregando algo. Você sabia que quando você tem algo no espírito, se você não... Olha, se ela mudasse, não, eu estou grávida, eu faço o que eu quiser, você sabia que ela pode abortar o bebê? Você sabia que nós precisamos ter cuidado com aquilo que estamos na visão que... Rapaz, eu tenho uma visão, isso aqui. Ei, cuidado. Cuidado com o quê? Com o que você escuta. Cuidado com o que você anda. Cuidado com as associações. Porque você está carregando algo muito grande. Porque se a mulher grávida não fizer os processos que requer dela, você sabia que ele dorme, ele deita, ele descansa e tudo, mas... Chega um tempo que diz o caule, a espiga, o grão cheio na espiga. Aí ficou maduro. É tempo de passar a foice. Aleluia. Aleluia. Porque o generoso, o abundante, ele tem que discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Aleluia. A Bíblia diz lá em Gênesis, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, noite e dia. Ele diz assim, olha, enquanto durar a terra. Você entende que enquanto durar a terra, não é no céu não, querido, diga, é aqui. É aqui a provisão, você vai desfrutar daqui, querido. Enquanto durar a terra, quando, André? E a terra vai durar até quê, querido? Porque a gente vai para a eternidade. Ele diz, enquanto durar a terra, vai haver, filha, sementeira e ceifa, frio e calor, dia e noite. Ele disse as estações porque é dessa forma que a gente tem que se ver. Em todo o tempo, Pai. Não importa a estação, não importa o dia, não importa o tempo. Eu sempre vou multiplicar, eu sempre vou ter para abençoar. Eu sempre vou ser generoso, não vai faltar. Porque tudo você tem. Porque você tem cura dentro de você. Você tem suprimento dentro de você. Porque o suprimento sempre vem antes da necessidade. Pode prestar atenção. Filipenses diz que o meu Deus há de suprir todas. Suprir, o suprimento vem antes. Então você tem. Então quando uma necessidade chegar, diga, abra a porta e diga, está aqui. O suprimento. Você sabia que às vezes é uma oportunidade para você romper?
Não, André, mas a pressão é do inferno. Ei, querido, aprende a desfrutar. Aprenda, olha, quando um problema chegar, abra a porta e diga, olha aqui a oportunidade. Está aqui. Está aqui uma mulher valente. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar de algo aqui por causa do tempo, que eu gosto demais. Eu queria que você fosse lá para 2 Crônicas. Aleluia. Vai para 1 Crônicas primeiro, perdão. Vou mostrar logo aqui essa parte de 1 Crônicas. Que eu gosto dessa parte aqui, que fala da 29. Que fala da construção do templo, que estava lá, que Davi estava lá construindo o templo. Deixa eu te dizer uma coisa. Na construção do templo, eu vou ler um pouquinho só para você entender. 29, eu vou começar do 2. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo, do meu Deus. Ouro, prata, ferro, madeira, bem como ônix para as encargas e ainda turquesas, pedras de várias cores, de todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego. Agora ele vai entregar da significância do amor dele em particular, ele vai entregar algo particular dele. Aí ele diz assim, ó. Além disso, pelo amor ao que tem ao templo, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro, diga, está falando comigo, e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo, ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro. Amém. Você entende? E 245 toneladas de prata refinada olha só para quê? Para o revestimento das paredes do templo. Aí eu olhei assim, eu disse, pai, quando uma pessoa olhar vai dizer, para que isso? Você entende que o melhor, o excelente, o abundante, é o nosso jeito de ser igreja, verbo da vida? Porque, querido, para uma pessoa olhar isso, às vezes vai se escandalizar, diz que está falando comigo. 5.000 toneladas, ouro, pedras preciosas, tem que estar na minha mão. Agora, porque Davi sabia, Você sabia que, acho que é em 2 Crônicas, capítulo 1, 6, que fala que Salomão diz assim, nos holocaustos ele deu, acho que toneladas, 1.000 toneladas. Diga aí, querido, de toneladas, ele ofertou no holocausto para o Senhor. Ele ofertou. Depois, aí Deus diz assim, Salomão, pede aí o que tu quer. Você entende? Sempre vai haver, quando você libera algo, se prepara, querido. Não libera como comum. Não lança a semeadura. O semeador, ele lança com cuidado, é um cuidado, é tão zeloso. Ele olha, porque olha, tem terras, querido. Quando ele olha a terra, ele vai organizar a terra, ele vai limpar. O que é que você precisa organizar? Deixa eu falar de uma construção. Em 2 Crônicas, capítulo 29, vai para essa aí que eu quero finalizar com essa. Aí, antes disso, Davi diz assim, no 12, riqueza e honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, o nosso Deus, damos de graça e louvamos o teu glorioso nome. Ele ainda pergunta às pessoas, e as pessoas dizem assim, que as pessoas que estavam com ele dizem assim, eu vou dar e eu dou com generosidade, de coração. As pessoas davam de coração por causa da influência. Seja a influência certa, querido. Eu estava com uma amiga uma vez, e essa amiga, ela tinha, já faz algum tempo, e ela tem dinheiro. As duas têm dinheiro. E eu sempre andava com ela e via, e elas, quando iam comprar algumas coisas, e
E lá em Natal elas foram comprar e eu olhando aquela arrumação para dar apresentar alguém. Aí eu olhei, um dia eu disse, deixa eu dizer, aí elas compravam, elas abençoavam, mas sempre era entre elas, ela dava a pessoa. Eu disse, deixa eu dizer uma coisa, você precisa romper isso aí. Você precisa liberar a semente sua. Tão acostumada de sempre as duas, aí dava tanto, dividia para as duas. Eu disse, você precisa começar a ter sementes incomuns. Você, eu falei com uma, você precisa. Mas se a gente não dá, eu digo, você precisa liberar. Acabar com esse negócio de estar dando tanto e eu vou dividir com fulano de tal para dar aquele presente. Não, comece. Só que nesse tempo, uma não tinha tanto como a outra. Aí dividi aquilo. E aquilo mexeu comigo. Deixa eu dizer uma coisa. Seja a influência certa com quem você anda, querido. Para você influenciar e ver. Rapaz, se tu fizer isso, vai mudar a rota. Uma palavra liberada muda a rota. Deixa eu te dizer uma coisa. Não ia para esse texto, mas eu vou agora. A sunamita. Jeane pregou aqui, ela falou do servir, que você vê que ela servia com honra, com hospitalidade. Isso é generosidade, sabia? Isso é uma semente. Diz assim, que ele passava por aí, todos os dias ele comia, comia. Primeiro, a Bíblia fala que ele comia, uma semente. Depois, fala que ela começou a observar, se eu vou fazer um quarto para esse homem de Deus, outra semente. Aí ela instruiu, fez tudo aquilo. Só que a Bíblia diz, a Bíblia nunca relata, eu creio que ele ia lá de vez em quando e dormia, mas a Bíblia não relata, mas a Bíblia relata um dia, que ele voltou de Sumé e foi descansar. Ele disse que foi conhecer. Não, tem versão que diz assim: foi lá no quarto para descansar. Porque, diga assim, um dia. Só precisa de um dia para o milagre. É um dia. Deixa eu abrir aqui para eu dizer bem direitinho a vocês, que eu quero dizer isso a vocês. Eu vou voltar. Vou dizer. Aleluia. Ó. No capítulo 4, começando, certo dia Eliseu foi e ali de cima o quartinho de tijolo, e um dia, no 11, um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Aí ele mandou chamar Geazi, para quê? Vai lá, Geazi, e vê o que ela está precisando, um dia. Mas ela foi semeando. Mas existe um dia. Existe um dia específico. Você entende que ele disse um dia. Só que aí, foi indo e você sabe da história. E se você for lá, 2 Reis, capítulo 8. Eu acho que Jeane falou, que eu vi um pouco da ministração. Mas eu já tinha esse coisa, não sabia se eu ia ministrar. E eu não tinha botado aqui, mas agora fluiu. Deixa eu te dizer algo. Diz assim. Que ele olhou para ele e disse, olha, você precisa sair daqui, porque vai haver uma grande fome. Não foi assim? Só que no capítulo 8, do versículo 2, a minha Bíblia, eu tenho uma versão que diz assim, obedecendo a palavra de um homem de Deus. Você vê que existe uma diferença? Você entendia, ela tinha o direito, você sabia que se ela não quisesse ter ido, ela não tinha ido? Quantas palavras é liberar desses locais aqui, às vezes de pessoas que estão perto de você, que dão uma instrução. Você tem honrado? Porque, querido, ele liberou algo. Ele liberou uma... Você sabia que palavras são semente? Ela tinha colhido naquela, do filho dela e tudo. Mas você sabia que existe a multiplicação? Diz assim, obedecendo a palavra de um homem de Deus. Honra a palavra. Então ela já preservou. Ela já estava, saiu. Quando ela sai do lugar, depois ela vai chegando. Só que aí, no versículo 6, diz que o rei estava conversando com Geazi. Quando ela chega, aí agora, eu vou ler nessa versão aqui. Que versão, André? Diga que versão. Eu vou dizer a você a versão, a viva. Eu gosto dessa versão aqui. Que diz 2 Reis, capítulo 8, versículo. Aí ele vai lá. É verdade isso que ele está contando? O rei pergunta.
O rei perguntou a ela e ela disse que era verdade. Então, ele ordenou a um dos seus oficiais para fazer com que tudo, diga tudo, quanto ela havia possuído, lhe fosse devolvido. Tudo que ela já tinha, diga, ela já tinha isso. Mas com Deus, querido, não fica só no Deus é Deus de abundância. Aí diz assim, e mais o valor, olha só, o quanto ela já tinha possuído. Eu vou voltar, peraí. Deu ordem aos seus oficiais para fazer com que tudo quanto ela havia possuído lhe fosse devolvido. E mais o valor de qualquer colheita que tivessem colhido durante a ausência dela. Deixa eu dizer de novo a você, para você refletir. Mais o valor de qualquer colheita que tivessem colhido. Eu queria que Cleito, vem aqui, Cleito, para cá o grupo de música. Eu vou descer, que eu vou terminar com isso aqui. Vou ser fiel ao horário. Amém? Deixa eu te dizer algo. Diz assim, ó. Mas o valor de qualquer colheita que tivessem colhido durante a sua ausência. Você sabia? Não era dela não, essa não. Ela já tinha, ele deu o que era dela. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que o diabo tem roubado de você? Ele tem que dar, ele tem que vir com força. É o dobro. Deixa eu te dizer uma coisa. Você ouviu a palavra subitamente? Sabe que palavra é essa? Tem pessoas aqui que precisam dessa palavra, subitamente. Sabe por quê? Porque subitamente, eu vou dizer a você o que é subitamente, só para você entender. Subitamente, de repente, no abrir de olhos. Você sabia? Feche seus olhos aí e abra. É assim que pessoas que estão aqui vão receber do Senhor. Tem algo específico. Subitamente, no instante, de modo súbito. André, como é que vai ser? Deixa eu te dizer uma coisa. Lá em 2 Reis, capítulo 29, lê essa história. São 2 reis. Tem um rei Zacais que foi ruim, mas tem o outro rei. Esse outro rei, querido, quando chegou lá, ele chegou lá, e eu vou ler bem rapidinho só para você ver. Ele chegou lá. Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 29, eu quero do 35. Você lê a história dele aí. Esse rei, quando chegou, ele disse assim, o quê? Acais fez tudo isso. Acais foi um rei que começou a fazer ofertas e holocaustos contra o Deus. Ele começou a colocar incenso de outros deuses. Aí quando ele chega para reinar, esse rei aqui, quando ele chega para reinar, ele diz assim, no templo, eu preciso fazer uma limpeza. Toda imundície precisa sair desse lugar. A gente precisa organizar a casa. O que é que você precisa organizar e tirar? Para o subitamente de Deus. Porque antes de vir tudo aquilo, ele tirou logo. Ele começou a limpar. Ele começou a tirar. Aí diz assim na história. Aí ele começou a organizar o templo. Ele começou a semear. Ele começou a colocar toneladas de holocausto. Aí diz assim, ó. Aleluia. Aleluia. É 2 Crônicas. É porque eu não quero nessa versão, não. Diz assim, ó. E os levitas ajudaram a findar a obra até que os outros sacerdotes sacrificaram, porque os levitas foram os retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Aí diz, além dos holocaustos em abundância, havendo também, no 35, a gordura das ofertas específicas para o holocausto. Aí ele diz, assim estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez a obra. Ei, querido, era impossível ele terminar rápido essa construção, porque ele chegou onde estava tudo desorganizado. Mas
subitamente, no fechar e piscar de olho, Deus construiu tudo. Por quê? Porque houve uma organização. Fica de pé, querido. Subitamente. Você sabia que subitamente Ezequias provou de algo poderoso? O que é que você está precisando de provar essa manhã, querido? Subitamente o teu pai vai te dar. André, está tão distante, está tão longo, é tão impossível. Subitamente, de repente. O que é que eu preciso fazer? Organiza. Organiza. Semeia o teu pai, mas querido, organiza a casa. Tira tudo que precisa tirar. Porque subitamente vai vir uma colheita. Bota o tom aí, meu filho. Oh, aleluia! Pode celebrar aí, vá. Chora lá, bracere, andra lá, bra, 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 bra. Chora que dere, bra, 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 serere. Eu já posso ver. Celebre o que você precisa celebrar. Essa é uma manhã. Se visualize naquilo que você precisa. E subitamente vai ser restituído. Oh, rabacambrodossoro, brodossoro. Robocochoro, brossoro, brodossoro, brodossoro, brossoro. Era bra 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 sore que dere bra sere andra la bra soro brocochoro brosso. Na minha vida, no meu trabalho, na minha família, choro. Na minha família, chora. Oro brossoro brocochoro brossoro 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 brossoro. A Bíblia diz lá em Eclesiastes: atire o seu pão sobre as águas. Só que ele diz assim, ó: quem fica observando o vento, o tempo, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Para de estar olhando para o tempo. Para de estar olhando para o que você tem. Você só plante. Para de olhar o vento. Para de olhar aquilo que você tem no bolso. O teu sonho não vai ser pago com aquilo que você ganha. É aquilo que você ganha não vai pagar aquilo que está ali, ó, aceleração, multiplicação, abundância, rompimento. Isso aí vem do teu Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Deus vai nos dar dupla honra. Tudo que foi tirado vai ser restituído em dupla honra, porção dupla. Aleluia. 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 Amém, queridos. Aleluia. Oh, roboco cerebra ba 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 ser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 e.
se você está aqui, você pode anotar para você ver. André, existe presente na Bíblia? Existe. Tu vai lá em Gênesis capítulo 33, versículo 11 e tu vê. Quando Jacó quer dar um presente ao irmão dele. Vai lá. Deixa eu te dizer outra coisa. Outro versículo para tu. Lá em Provérbios 18, 16 diz assim: as portas são abertas a quem dá presentes e as pessoas vai conduzir para as pessoas importantes. Lá em Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio ao outro, o alívio vai receber. Amém, querido? Então dê alívio. Dê seu tempo. Diga: eu tenho para dar. Esse é o tempo. Essa é a minha estação. Diga: essa é a minha estação. Bem-vinda à estação da generosidade. Aleluia! Aleluia! Se prepare, viu? Se prepare. Porque vai ser restituído tudo. Se prepare. Você não sabe como, porque você não precisa saber. Mas é muita coisa. É muita coisa.